Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao final do nosso seminário. Uma pena, né? Quando está ficando bom vai terminando, interessante. Mas hoje também é mais um assunto delicado. É um seminário que foi pensado para os dirigentes espíritas, para que os dirigentes espíritas pudessem ter conhecimento de muitos assuntos que normalmente dentro do espiritismo você não tem acesso, para que as pessoas pudessem conhecer principalmente as ideologias, os fundamentos ideológicos que acabam desembocando na prática do aborto. Porque se a gente não entender como você mexe na cabeça das pessoas para você começar a divulgar que é natural uma mãe não se incomodar, um pai, um médico, não se incomodar de matar uma criança dentro do útero, se a gente não entender que isso começa na ideologia, na ideia, nós não vamos entender como é que essas práticas são aprovadas. Então, no nosso primeiro encontro, nós falamos organizações, fundações internacionais e aborto. Em resumo, existe o interesse pelo controle da natalidade. As pessoas estão se reproduzindo muito, vai faltar bens para essas pessoas. Nós temos que diminuir o nascimento, diminuindo os nascimentos, nós diminuímos a tensão que geram as guerras, geram as demandas, as disputas. Então o aborto é uma ferramenta para se alcançar essa finalidade. Não é a única, mas é uma das ferramentas. Então promove-se todo um estudo para que a mulher fosse emancipada e, se emancipando, ela servisse aos interesses desses grupos. Mais uma vez, o interesse nunca foi a saúde da mulher, nunca foi o direito da mulher, o interesse é diminuir a população. Então, aborto internacionais e organismos internacionais. No segundo dia, nós vimos a questão de um espectro do movimento feminista, porque o movimento feminista ele é muito rico nas suas abordagens, nos seus grupos, são grupos muito diferenciados. Aí nós vamos ter o movimento feminista e o aborto. Da mesma forma, de que momento as mulheres que defendem os seus direitos civis entendem que a defesa dos seus direitos civis passa por um combate ao próprio núcleo familiar. Porque se nós não entendermos que existe uma movimentação ideológica para você tirar a opressão da mulher, acabando com a família, e portanto o ferramenta é uma dessas formas de acabar com a opressão feminina, nós não entendemos como legaliza o aborto. E agora, no terceiro dia, a gente vai tentar entender um outro espectro disso, que é a questão da ideologia de gênero. Porque é natural, ideologia de gênero, nós estamos falando bastante do movimento LGBT e várias outras consoantes que vêm depois. Mas, para aí, pessoas que têm relacionamento homossexual não se reproduzem. Então, se elas não se reproduzem, elas não abortam. Por que que esse assunto faz parte do seminário de aborto? Mais uma vez, a questão da ideologia. Você fomenta uma ideia, para que você, fomentando essa ideia, você alcance um propósito. O aborto é só uma prática da fomentação dessa ideia. Vamos começar, né? E nesse seminário eu estou querendo sempre abrir uma reflexão com fatos. Então a gente mostrou nos 2 primeiros dias vídeos, e hoje eu gostaria de começar também com um vídeo falando a respeito da ideologia de gênero. E particularmente como a ideologia de gênero tem repercutido nos países que já implementaram. A ideologia de gênero ela é colocada na Conferência
de Pequim de 1997. Então, quer dizer, temos 20 anos aí. Nesses 20 anos, entre você lançar uma ideologia, ter seminários, simpósios, discutir, você ter um material, planos de Estado, vai lá. Então começou a ser implementado há 10 anos, praticamente. A Europa se adiantou a isso. Vamos ver como isso tem repercutido lá na Europa. If you consider this revolting and perverted, understand that you will be seen as an intolerant, shallow person who should visit a psychiatrist. This is a usual playground slide. You don't believe it? Take a closer look. A boy of 5 is sliding down right there. This playground slide is in Norway, and it was put there in order to bring up children in a proper way, not to feel shy, but to be developed. Are you shocked? Well, if so, it means that you are backward and not able to appreciate how modern civilization has evolved. Not long ago, Europeans decided to civilize their citizens from the cradle in order to reduce the number of such stupid people. The youngest children are taught core values through the examples of toy animals. This French book has the title Little Fox Jean Has Two Mums. And here is a story about a baby penguin entitled The Tango of Two Fathers. Why not? Preschool teachers in kindergartens read such books to children. Teachers use special methods and techniques which are being worked out in ministries. For example, the Danish Ministry of Equality has printed a guideline for nursery teachers called Kindergartens, where there is a place for peppy princes and pirate princesses. In Latvia, you can find books for boys entitled The Day When Carlis Was Carleen, and for girls, The Day When Ruta Was Richard, published under the patronage of the ministry. And you encounter the same situation in Germany. For instance, the pupils of one German school swapped sexes. In honor of Gender Equality Day, boys and girls cross-dressed. In fact, everybody took part, both teachers and students, because, according to Europeans, it helps to reach mutual understanding. Schüler sich in der Schule, wo sie sehr lange in ihrer Jugend sind, nicht verstellen müssen, sondern sein können, wer sie sind. If you're shocked by all this, that handicraft and PE teachers can come to school in a skirt with makeup and high heels, and a maths teacher can come to school wearing men's trousers and false beard, then it means you are backward. LGBT ideologists are sure that a man in his infancy is neuter. That's why he can later choose who he wants to be, he, she, or it. These cute boxes are not sold in sex shops, but are given out in kindergartens in Basel, Switzerland. Plastic boxes are made for children of 4 years and upward. A complete set is made up of queer dolls, special illustrated books, and toys imitating genitals. But that's not the worst. The most horrible thing is that nowadays kids are transformed and become some kind of neuter. A creature that doesn't know who it is, male or female. This is Max. He is 2. His English father and mother dress him in boys' trousers as a boy and girls' skirts. Though Max was born as a normal boy, his parents consider this meaningless. Until the boy decides for himself who he is, his parents make him play with both toy cars and dolls. His mother paints his nails and pins up his hair with girlish hairpins. And his father shows him how to assemble a robot. According to his parents,
They do it for the sake of their child. According to Lisa, Max's 23-year-old mother, a gender-neutral upbringing gives a child the freedom to choose between stereotypical male and female clothes and toys. He gets dressed and plays with toys the way he likes. From an early age, Max, who is brought up as God knows who, and his parents and hundreds of thousands of European families have fallen victim to a modern gender theory, which turns people into neutered creatures. The formation of such people of the future begins in special kindergartens. Here is one such preschool institution in Sweden. The kindergarten Egalia has been operating since 2010 in Stockholm. Here the children are treated as if they have no gender. Instead of han or hon, which is translated from Swedish as he or she, a child is called hen, which means it. This neuter word was added by pedagogues to their word armory from non-traditional sexual minorities. That's probably the reason why the director of the kindergarten, Lotta Rajalin, considers this procedure to be the most democratic. So I think we are going to change girls to boys and boys to girls, and that's of course not what we are doing. We like to give every human being the same rights, the same possibilities, the same responsibilities, and that is a question of democracy. Here is how this democracy works. Kids play with neuter dolls and read books about a boy who loved pink and a dress with white polka dots. Boys must play in a doll kitchen with girls, and girls must build cities with Lego construction blocks. And this is also the situation in France, where bureaucrats from the Department of Education came to one of the kindergartens. They were shown an open lesson where kindergarten teachers help children to overcome stereotypes. The figures of boys and girls are attached to a blackboard. The children's task is to dress the figures so that they portray neither male nor female. Films about these new children are brought to the attention of teenagers at the age of 12 to 14. For example, this movie called Tomboy. This term signifies a girl who acts like a boy. And it tells the story of 10-year-old Laura, who understood that she's a boy. In addition, this girl falls in love with her female neighbor. This boy-girl story was lauded by critics, and it won the Berlinale 2011 prize. It's difficult to believe that this outrageous film about a girl who likes to be a boy is shown to pupils in France. Within the framework of the program School and Cinema, it was seen by 46,000 French pupils. And German teenagers at the age of 13 are given odd questionnaires, where they must think, do they belong to the right gender? Here are several questions. When and why did you decide to be heterosexual? Is heterosexuality only a phase which you'll overcome? Is it possible that your heterosexuality is the result of the neurotic fear of the people the same gender as you? You must admit that such questions are difficult to make out by adults, say nothing of 7th graders. They try to make neuters of modern children who fall victim to a doctrine accepted in 1995. This was when the transformation of a person into a mysterious it began. In Beijing, during the UN World Conference, the notion sex was changed to gender, out of respect for people of non-traditional orientation. At the time, it seemed nothing special, but many psychologists and sociologists think it could lead to the fall of human civilization. It is against nature. The concept of gender mainstreaming
It's an ideology. It's not a science. Although you can study gender mainstreaming, gender studies. You can study in European universities, but it's not a science. It is an ideology. It's an ideological study, and this ideology says that the social gender, the social sex, is only trained and achieved by education, and that beside the roles of men and women are many, many other roles one can choose for himself, and that is a big enrichment of personal life to choose one of those roles. To impose, for example, homosexual relationships as normal as heterosexual relationships. The ideology says that also heterosexual behavior is achieved, so we should keep for the children the gates open to choose the sexual identity. How did it happen that conservative Europe, having honoured family traditions and traditional values, began to accept the freedom of minorities and legitimised the corruption of kindergarten children? The fact is that nowadays many followers of non-traditional European values are in the halls of power, as the analysts say. This is Audun Lysbakken, a Norwegian politician and millionaire who doesn't conceal his non-traditional orientation. Not long ago, he headed the Ministry of Children and Family Development, and now he is the leader of one of the left parties in Norway. Having left his ministerial position, Lysbakken donated 13 million krones to promote a new program of non-traditional sexual education in Norway's kindergartens and schools. And this is Daniel Cohn-Bendit. He is the leader of the united faction of the Green Party in the Euro Parliament, a man who started his career as a kindergarten teacher in Frankfurt am Main, where he was accused of paedophilia and, moreover, a few decades ago, casually depicted shocking things on French TV. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Do you want your children to be neuter? Do you want them to read fairy tales about the love of 2 princesses? Or about a happy marriage between 2 bearded princes? Okay, then go on and keep mum and support same-sex marriages. And in this case, in a few years, all family values will likely be destroyed. Talvez isso pareça algo fora do nosso contexto, mas isso já está acontecendo no Brasil. Aqui vocês têm, tirado da internet, sites de notícias. Nós temos a resolução número 12/15 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, Promoções de Direitos Lésbicas, Gays, Travestis e Transsexuais, dizendo que as escolas deveriam se adaptar aos banheiros, à questão de gênero, sendo que quando você não tiver um terceiro banheiro, a criança pode escolher o banheiro que ela achar mais interessante. Nós temos também, por exemplo, na escola Dom Pedro II, que é interessante, né, o Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro, é o único colégio que tem referência na Constituição. E lá eles estão com um movimento muito forte pela questão de gênero, então não se chama mais de aluno ou aluna. Agora você chama de alunix ou alunex, porque cabe ao garoto ou à garota escolher o que ele é. E também nessa resolução você pode, o nome de batismo é João, mas se você quiser se chamar Joana, na lista de chamada vai ter que constar Joana. E nós estamos falando isso não só de pessoas adultas ou adolescentes já crescidos, nós estamos falando de criança. Né? Ali o uniforme do Pedro II, ele aboliu essa diferença entre o uniforme de meninos e meninas. E aí a comemoração foram os meninos indo de saia e as meninas de calça.
Mas aí a gente dá um desconto, né? Porque moleque não é fácil não, tá? Deu oportunidade, faz bagunça mesmo. Essas coisas já estão sendo discutidas no Brasil. E só não passaram no Congresso Nacional porque existe uma ala conservadora que acompanha todas essas medidas e que, quando vai ter votação, eles pedem para entrar em contato com seus parlamentares e, pelo menos, tirar de pauta. Porque isso é entrar no Plano Nacional de Educação. E como não conseguiram, em 2014, 2015, colocar no Plano Nacional de Educação, o Ministério, então o ministro da época da Educação, começou a fazer uma pressão de passar verba só para os municípios e estados que colocassem nos planos municipais e estaduais a questão do estudo de gênero. E aí nós temos que pensar, ok, há 20 anos não se discutia isso. Em que momento as pessoas começaram a discutir isso de tal forma que tem um patrulhamento hoje, que se você se coloca contra isso, você vai ser etiquetado dos piores rótulos possíveis. Se você se contrapor a isso, dizendo, eu não concordo, aí, amigo, amiga, amiguex, prepare-se. Porque você não vai ter, normalmente não vão te dar espaço. A rebordosa é grande. Porque não existe um processo dialético de conversa. Existe barulho. E esses grupos são pequenos, mas são grupos militantes e barulhentos. E não estão a fim de discussão. Por um motivo muito simples. Na discussão, com certeza, perde. Porque a base é ideológica, não é factual. A pessoa quer impor uma ideologia. Vamos tentar entender essa história, como começa a construção dessa ideologia. Vamos falar do Dr. Harry Benjamin. Todo mundo sabe que Freud foi um pesquisador que abriu um campo que até então a humanidade desconhecia. E, em palavras bem simples, nós somos seres sexuais por natureza. Mas nós precisamos viver em sociedade. Nós somos seres instintivos, mas somos seres racionais. A sociedade vai nos impor limites. Então nós não poderemos vivenciar na plenitude os nossos instintos. O nome disso é repressão. Essa repressão, ela vai para um lugar chamado inconsciente. E ela vai ficar ali fermentando. Essa fermentação vai alimentar as nossas neuroses. Os animais não são neuróticos, os animais não têm inconsciente, porque eles não sofrem de repressão. Logo, para você se adequar às suas regras sociais, você não vai poder fazer o que você gosta, o que você quer. E na visão freudiana, nós somos bissexuais. Mas nós temos que nos adaptar a essa colocação social, que espera de nós que nós desenvolvamos papéis. É óbvio, né, que a psicanálise é muito mais complexa do que eu estou falando. Eu estou fazendo uma síntese, permitam-me o pleonasmo, estou fazendo uma síntese sintética. Né? Pois bem, mas isso abriu toda uma área para discussões e uma área para raciocínios. O Dr. Harry Benjamin, ele é alemão. E na Alemanha, em Berlim, ele era uma pessoa extremamente curiosa, até onde eu sei, heterossexual, casado, 60 anos de casamento, bem casado, mas era médico, e um médico com uma visão social, assim, curiosa. Então, ele tinha um outro médico que era começo da década do século XX,
já era um ativista homossexual, o Dr. Magnus Hirschfeld, e ele ia com esse Dr. Magnus Hirschfeld nos inferninhos gays de Berlim. E o que chamava a atenção dele era a forma como muitas pessoas, principalmente os homens, gostavam de se vestir de mulheres. Ok, para um país tropical e carnavalesco que nem o nosso, a gente está aí, daí, o que tem isso de mais? Bom, pensa que você está em Berlim, não é carnavalesco, não é tropical, e você está no começo do século XX. Você não está falando do século XXI. Então, é 100 anos de distância, é outra mentalidade. Isso chama a atenção dele. Ele era uma pessoa que estudava muito a questão da tuberculose. Ele vai apresentar os estudos dele nos Estados Unidos. Quando ele retorna, o navio dele retorna bem no período que inicia a Primeira Guerra Mundial. Aí os ingleses pegam todo mundo que está no navio, que é todo mundo alemão, e falam, olha, se vocês quiserem ir para o continente europeu, vocês vão para um campo de prisioneiros. A outra opção é vocês voltarem para os Estados Unidos. Adivinha o que o pessoal escolheu, né? Todo mundo pega o navio de volta e vai para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, ele começa a estudar a questão da sexualidade, principalmente do travestismo. Um outro sexólogo, e ele se especializa na área de sexologia, chamado Alfred Kinsey, apresenta para o Dr. Harry Benjamin uma situação muito curiosa, que para os dois era novidade. Daqui a pouco eu vou falar do Dr. Kinsey. A questão de uma criança que era um menino e que não se enxergava como menino, mas sim como menina. E ele queria viver como menina. A mãe não tinha mais o marido, não se sabe qual a circunstância, e ao invés de tentar curar a criança, que seria o procedimento, mais uma vez, eu uso determinados termos, entendo, eu estou me colocando na época que as coisas estão acontecendo. Você falar de cura gay hoje, esse microfone não dura 1 minuto. Mas joga isso para a década de 40. Qual é o normal? Você tem um filho que quer ser uma menina. Você vai levar, olha, e aí? Qual é a injeção que eu dou? Qual o tratamento que eu vou dar? E o Dr. Kinsey, sabendo dessas pesquisas do Dr. Harry Benjamin, percebe o Dr. Harry Benjamin que está diante de um caso diferente do travestismo. Ele é que inicia essa visão da transexualidade. A pessoa não consegue se identificar com o seu corpo biológico. A partir daí, ele começa a se especializar ainda mais nas cirurgias e ele monta uma equipe, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, cirurgiões, para que essas pessoas pudessem realizar esse desejo, particularmente os homens, de realizar esse desejo, se vendo enquanto mulheres, poderem fazer uma vaginoplastia para serem mulheres, começa a questão dos hormônios, a descoberta dos hormônios, a questão do estrógeno, e ele começa a fazer essa pesquisa. E o caso mais famoso dele é dessa senhora, que até então era um senhor. Ela, quando era um senhor, foi combatente na Segunda Guerra Mundial, retornou, trabalhou e não se sentia identificado com o corpo. Soube dessas pesquisas do Dr. Harry Benjamin, os Estados Unidos não poderia fazer esse tipo de cirurgia lá, era proibido. Na Dinamarca se fazia, mas a Dinamarca só fazia para os nacionais. Ele conseguiu uma autorização do ministro da Dinamarca para fazer a cirurgia que, na época, hoje nós chamaríamos de redesignação de sexo. Seria essa mudança. Pois bem, ele escreveu um livro
escreveu a biografia dele falando do Dr. Harry Benjamin e todo o apoio que esse Dr. Harry Benjamin havia dado. E pelo que eu estudei, o médico era muito gente boa mesmo, assim, ele acompanhava os pacientes até a velhice. Ele ligava para os pacientes, ex-pacientes, saber como é que estavam, e não só nessa área da sexualidade, qualquer área. Ele era uma pessoa muito educada, muito prestativa, muito preocupada com as pessoas que frequentavam a clínica dele. E é que daqui eu não estou enxergando, gente. Só um minutinho. Mais fácil, né? Cristine. A Cristine, ela escreveu uma biografia e a partir daí ela deu um upgrade, uma publicidade muito grande para esse trabalho. E também nós temos que entender a época. Se a pessoa era homossexual, havia a questão de você fazer tratamento com psiquiatras, fazer tratamento com psicólogos. Você estava sujeito a eletrochoque, lobotomia e sanatório. E, por exemplo, essa cirurgia de redesignação de sexo, vulgo, né, troca de sexo, não poderia ser feita porque não havia autorização legal para você castrar um homem. Que é disso que nós estamos falando, de castrar uma pessoa. Aí teve até uma revista que pegou a Cristine, colocou como mulher do ano, né? E ela foi uma grande militante da questão dos transexuais, que até então era um tabu na sociedade. E para ser sincero, parece que as pessoas nem sabiam que isso existia. O travestismo, ele é narrado exatamente por esse outro médico alemão, com o qual o Dr. Harry Benjamin, na juventude, ia nesses bares gays, lá em Berlim, que era o Dr. Magnus Hirschfeld. Ele usa o nome travestismo para os homens que se vestem de mulher. Pois bem, a partir daí começa a discussão, a publicidade das pessoas que não se sentem identificadas com o seu corpo, mudarem, através de hormônios e de cirurgias, a própria biologia. Ok? Aí nós temos esse senhor, Alfred Kinsey, que lança em 1948, 49, uma pesquisa dele chamada Sexual Behavior, né, Human Male, que numa tradução assim bem simplista em português é comportamento sexual do macho humano. Assim, numa tradução literal, seria isso. Onde ele estuda diversos casos sexuais dos homens. E ele faz a chamada escala Kinsey, que vai de 0, totalmente heterossexual, a 6, totalmente gay. E as pessoas, na avaliação dele, dificilmente você acha uma pessoa 6 ou uma pessoa 0. A massa está no meio dessa escala. E esse estudo tem uma grande repercussão. Por exemplo, nos Estados Unidos, 50% dos homens são gays. Que coisa, hein? Não, totalmente de acordo com a pesquisa dele. Lembrem-se, né? O Douglas foi bom ele ter comentado. Toda vez que eu falar, eu estou falando como se eu fosse o pesquisador, como se eu estivesse na época dele. Eu não estou trazendo para a nossa época, não. Eu estou me colocando como uma pessoa, como se eu fosse um jornalista daquela época. Então, os americanos, 50% são gays. E é muito interessante o livro do Kinsey. Ora, o homossexualismo, que hoje não se usa mais, né, século XXI, porque o ismo da ideia de doença. Então, por exemplo, vocês que são do espiritismo, tomem cuidado. Espiritismo termina em ismo. Né? Então, para as pessoas, mas na época não se falava isso, falava de homossexualismo, é homossexualidade. Aí qual é a questão? Que a homossexualidade é um comportamento natural, que existe homossexualidade no mundo animal. Que a pedofilia é um comportamento natural como a necrofilia.
Porque se nós formos analisar espécies e a história humana, sempre houve isso na humanidade. E esse sujeito virou um popstar, né? O que nós chamaríamos hoje de celebridade. Se houvesse Facebook na época dele, ele era cheio de seguidores, muitas curtidas. Ele teve uma voz tão grande que a partir desse relatório Kinsey, muitas legislações, não só dos Estados Unidos, como diversas partes do mundo, foram mudando. Agora, e aí vocês me permitam ser muito francos, porque não é uma aula espírita no sentido doutrinário, até porque a minha intenção é dar fundamentos para quem é espírita e não é espírita pensar o termo. Então, que eu digo com toda tranquilidade, eu poderia falar o que eu vou falar em qualquer ambiente universitário, porque se trata de pesquisa. Então, me permitam dizer quem é o Sr. Kinsey. O Sr. Kinsey foi um grande biólogo, a especialidade dele foi pensar estudo de vespas e da reprodução dessas vespas. Ele fez uma coletânea enorme desses insetos. O Museu de História Natural americano tem a coleção dele, que são de milhares desses insetos. Ele vai para a área da sexologia. Ele era filho de um pastor metodista que era muito rígido com ele. Ele se casa, mas ele era homossexual. E ele combina com a sua esposa de terem um relacionamento aberto. Nesse relacionamento aberto, por exemplo, um aluno do Kinsey era amante dele e da esposa. E ele fazia questão de filmar a sua esposa com esse aluno. Chega num ponto que ele não consegue ter mais prazer com atividades normais. Então ele começa a ter cada vez mais determinadas taras para sentir prazer, porque o sexo normal já não fazia. Então, uma das práticas dele, e me perdoem serem francos, mas a gente tem que entender da onde vem essa ideologia, essa mentalidade. Chega num ponto que ele começa a fazer cortes com canivete no próprio pênis, ou enfiar, por exemplo, escova de dente na uretra. Ele fazia orgias com os seus alunos, e os seus alunos eram pesquisadores, e esses pesquisadores, ele aconselhava que fizessem orgias com eles e com seus pesquisados. Muitas das vezes na casa dele, com ele mandando filmar. Ele importava material de pedofilia da Europa. Ele fala no relatório dele que uma criança de meses é capaz de ter orgasmo durante 24 horas. Aí depois se descobre que o relatório que ele usa para isso é o diário de um pedófilo que abusou de 800 crianças. Um pedófilo. E quem mandava filme de pedofilia para ele era um ex-nazista, que aí pega uma correspondência dele na Alemanha. Essa pessoa é que determinou os rumos da sexualidade no Ocidente. Tem até um filme muito interessante chamado Kinsey, Vamos Falar de Sexo, que assim, glamoriza. Pais abusavam de seus filhos, relatavam e mandavam escrito para ele. Até hoje existe o Instituto Alfred Kinsey nos Estados Unidos. E esses documentários é uma pena, porque não tem legenda em português, são todos em inglês, falando da questão da pedofilia, que ele fala que pedofilia é natural. Não se espantem se daqui a 20, 30, 40 anos nós tivermos um projeto legislativo dizendo a criança tem direito de escolher a sua própria sexualidade, por que não? Não é isso que nós estamos vendo hoje em relação a 20, 30 anos atrás, em relação a diversos assuntos? Vocês me perdoem a eloquência, mas eu acho que a gente tem que botar os problemas na proporção que eles se apresentam. E eu não vou ficar mascarando. Eu tenho, por mim, um compromisso com a verdade. Então vamos botar nome aos bois. Posteriormente ele faz o mesmo relatório aí em relação das mulheres. Em relação aos homens que ele usou no relatório, olha que interessante. 50% dos homens são homossexuais. Sim, que interessante. Quando você vai
fazer a sua pesquisa na rua com garotos de programa ou nas penitenciárias. Boa parte das mulheres que traíam seus maridos no relatório Kinsey, porque sim, as americanas na década de 50 traíam muito seus maridos, eram prostitutas entrevistadas. E elas nivelavam com as outras senhoras da década de 50. Então, os dados foram mascarados para que a sua sexualidade fosse aceita. Porque, afinal de contas, se tudo é bizarro, o meu comportamento é normal. Botar o pingo nos is. Se tudo é bizarro, o meu comportamento é normal. E as pessoas que defendem isso ainda têm a cara de pau de se chamarem progressistas. Porque são a favor do progresso. Eu fico tão feliz nessa hora de ser conservador. Porque eu não consigo entender isso como progresso. Mas não paramos aí, temos mais. Aí nós temos o Dr. John Money. E o Dr. John Money, ele começa a ver a questão de, veja, você não é homem ou mulher. Você é uma página em branco. Na verdade, você tem um gênero. Eu, quando estudava português, gostava tanto, a única coisa que eu acertava em gramática era gênero, masculino ou feminino. Terminava com O era masculino, terminava com A era feminino, e naquela questão eu não errava. Não. O gênero é o papel que você se atribui. Porque o menino não nasce menino. A menina não nasce menina. Todo mundo nasce meninex. Até os 2 anos de idade você é meninex. Mas aí as pessoas querem te empurrar o azul, querem te empurrar o carrinho, querem empurrar a bola. Mais tarde, ou para o sexo oposto, ou o gênero oposto, querem te empurrar o rosa, a saia, o lacinho. E a partir dali, as pessoas determinam que você é homem ou mulher. E os estudos dele, ele era um profundo admirador e, posso dizer, discípulo do Sr. Herr Benjamin, com os estudos sobre a transexualidade, e ele chega a essa conclusão, claro. Então, e ele trabalhava, a especialidade ele é neozelandês, psicólogo, mas ele faz carreira nos Estados Unidos, no Hospital John Hopkins, que é famoso exatamente pelas cirurgias de redesignação redesignação genital até hoje. Então, o Dr. John Money, ele trabalha com pessoas que têm, principalmente hermafroditas, pessoas que nascem com as 2 genitálias. E daí, ele quase dá a entender que o hermafrodismo é a nossa natureza. Lembram quando eu comecei falando de Freud, da bissexualidade? Pois então, a sua mente, o seu corpo, o natural, é ali. Pênis e vagina. Mas a sociedade te impõe o teu papel, macho ou fêmea. Mas até então, Dr. John Money, PhD, as pessoas respeitam a ideia dele, mas elementos. Como nós colocamos isso na prática? Aí nós tivemos aqueles meninos ali em cima, que é o Brian Heimer e o Brandon, né? Bruce, aliás, desculpa, Brian e Bruce. Que esses 2 meninos são gêmeos, eles têm um problema de fimose, e com o problema de fimose, primeiro pegam o Bruce para fazer uma cirurgia com bisturi elétrico. Imagina uma criancinha de 6 meses, você com bisturi elétrico. Aí vão fazer o corte, a incisão no prepúcio, e o bisturi não está calibrado, não está bem calibrado. Aí não conseguem cortar o prepúcio do menino. Aí eles aumentam a calibragem e eletrocutam o pênis do garoto. De forma que o pênis, a mãe narra, que o pênis dele fica parecendo um carvãozinho. É uma criancinha, né? E depois apodrece e cai. E aí vocês imaginam o drama dessa família com um filho que passa por um acidente desse e não tem pênis.
Eles estão vendo televisão no Canadá e no programa de televisão aparece o Dr. John Money falando a respeito das suas teorias de gênero e mostra uma senhora muito bonita, uma mulher muito elegante, muito atraente, que tinha sido um homem, que fez a redesignação de sexo. E a mãe tem uma ideia. Porque imagine, quem aqui é mãe, você leva o teu filho em família para o parquinho, como é que faz para trocar a fralda? As pessoas te perguntam, e aí, é menino, é menina? Você vai falar o quê? É um menino sem pênis? É uma situação muito complexa. A partir daí eles entram em contato com John Money, e John Money fala, puxa vida, é o que eu preciso para comprovar a minha teoria. Ele começa a fazer todo um trabalho para criar o Bruce como menina e o Brian como menino. E fala para os pais nunca contarem para o Bruce que um dia ele já foi menino. Aos 2 anos fazem uma cirurgia e tiram depois os testículos do garoto. Desculpa, gente, eu sei que é um assunto que é chocante, mas eu preciso dizer como o assunto aconteceu. Desculpem o incômodo, mas é importante eu ser muito claro na minha colocação. E ao contrário do que eu vivo falando para os meus colegas dirigentes, eu não vou embrulhar para presente. Porque se eu embrulhar para presente, eu vou estar mascarando o que aconteceu. Criam esse menino e ele começa a ter um acompanhamento anual com o Dr. John Money. Ele vai a Boston, eles moram no Canadá. E o Dr. John Money obriga a esse garoto a se comportar como uma menina e ele não se sentia uma menina. Ele gostava de coisas de menino, ele queria se vestir que nem menino, ele queria participar do grupo dos meninos. Mas o Dr. John Money não permitia. E quando ele ia fazer as consultas, ele botava as 2 crianças e não deixava os pais entrar. Mandava as 2 crianças tirarem a roupa e falarem, vocês estão vendo a diferença entre você e ela? Sabia que você é menina? Sabia que ele é menino? Olha, sabia que menino põe o piu-piu na menina? Aí fazia as crianças fazerem posição sexual simulando sexo. E chega num ponto que as crianças não querem mais. Aos 14 anos, os 2 já estão envolvidos com droga, com roubo, fugindo da escola. E aí o pai resolve chamar o Bruce e contar a história. A família, a mãe virou alcoólatra, o pai perdeu o emprego, assim, uma tragédia familiar. E o pai conta para o garoto por que ele se sentia daquele jeito. E aí ele entende que ele sempre foi menino. E aí ele resolve assumir o seu papel como garoto. E ele utiliza o nome David, não mais Bruce, porque Davi venceu Golias. E ele se sentiu um Davi que tinha que vencer todas essas questões, principalmente o trauma causado por esse eminente psicólogo que, por conta dos seus estudos, a sua cartilha de tratamento de crianças no mundo, seguiam os estudos desse senhor. Muita criança que tinha o mesmo problema do Brian, do Bruce, aliás, teve o tratamento de ser forçado a assumir uma sexualidade que não era sua. Que não era sua. Porque ninguém discutia com esse cara, ele era o dono da bola. Pois bem, aí o David começa a tentar ter uma vida normal. A vida dele, claro, tem um salto de qualidade muito grande, porque há uma identificação entre o seu corpo e o seu psiquismo. E aí ele vê o Dr. John Money na televisão. Aí tem um repórter que procura ele. Eu estou sintetizando muito o caso, para saber da sua história. Dizendo que o Dr. John Money continuava fazendo as mesmas coisas com outras crianças. Aí ele torna o caso dele público, num documentário. Primeiro ele dá entrevista na revista Rolling Stones, que depois acaba virando um livro, e depois um documentário. E aí a carreira do Dr. John Money vai para o espaço. Esse senhor cria a ideologia de gênero, que com a situação desses gêmeos se comprova que o menino era menino,
foi criado como menina, nunca aceitou ser menina antes dos 2 anos de idade, portanto, nunca foi uma página em branco. Aí, tanto que na Noruega é considerado o país com maior igualdade de gênero. Aí fizeram um documentário chamado O Paradoxo da Igualdade. Por que na Noruega, que é considerado o país primeiro lugar na questão de igualdade de gênero, os homens continuam procurando profissões de homens e as mulheres continuam procurando profissões de mulheres? Porque praticamente não tem mulher na engenharia civil e praticamente você não tem homem na enfermagem. E mesmo quando existe todo um programa governamental norueguês para que isso ocorra, depois de 2 anos, volta todo mundo ao natural. Por quê? A questão de gênero, ela não pode ser ideológica. A questão de gênero, ela faz parte do psiquismo da biologia humana. Aí, nós ontem tocamos nela, a senhora Judith Butler, que, como eu disse, eu não posso poupar situações, é homossexual assumida, lésbica. Ela é herdeira da escola de Frankfurt, da teoria crítica de Horkheimer. Então nada está bom. O mundo não presta porque é um mundo burguês. Quem esteve aqui ontem viu falar quando eu estava explicando sobre feminismo. Então entendam que toda essa lógica, ela faz parte do movimento abortista. Porque você tem que desconstruir a pessoa para uma mãe matar o seu feto, seu embrião no útero. Se você não desconstrói a cabeça de uma pessoa, a mentalidade dessa pessoa, uma mãe não mata o seu filho. A não ser uma psicopata. Ela tem que entender que matar uma criança no próprio ventre é natural. O médico que faz a promessa de manter a vida, de salvar a vida, para o médico entender que fazer sushi de uma criança é uma coisa normal, e como eu falei, hoje eu não vou embrulhar para presente. O procedimento abortivo é um procedimento que você tem que recortar a criança no útero, aspirá-la, e depois que você aspira, você tem que montar as partes numa mesa para saber se não ficou nada dentro da mãe. Nenhum ser humano normal vai fazer isso. Normal, né? Aí as pessoas, o que é normal? Come tijolo para ver o que é normal. Você come tijolo? Não. Então, tem normalidade. Um ser humano normal não vai picotear uma criança e montar em cima de uma mesa. Você só vai fazer isso com o médico se você mudar a forma desse médico ver a questão da vida. Por isso que nós falamos aqui no primeiro dia, fundações internacionais com a questão da reengenharia social. A questão do movimento feminista, e mais uma vez, o movimento feminista é muito plural. Eu estou falando da ideologia marxista feminista, que é a que imperou durante muito tempo no movimento feminista e ainda é substrato de todos os chamados coletivos. As meninas, via de regra, são militantes, mas nem sabem qual é o substrato da ideologia que as sustenta. E aí você tem a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é desconstruir o papel de homem e mulher. Você é fluido. Existe uma heteronormatividade. Uma norma que diz que você é homem e que você tem que agir como homem e se relacionar com uma mulher. Você é mulher, tem que agir como uma mulher e se relacionar com um homem. Isso é um construto social. Isso não existe. Mas não existe por quê? Porque é baseado na teoria do Sr. Money. É toda uma construção. E o livro dela é lançado em 90, em 92, se eu não me engano, 94. Agora as datas eu não vou ser muito preciso. Tem a Conferência do Cairo, onde eles inoculam na Conferência do Cairo a ideologia de gênero, para que, aí, 95, a Conferência de Pequim vire uma política para ser feita a respeito, uma política para ser feita no mundo a respeito da ideologia de gênero, para que nas escolas isso fosse imposto.
Continuemos. E aí, quais são as reivindicações desse movimento? Que foi... Aí você pensa assim, pô, ideologia de gênero é você respeitar a mulher, gênero masculino e feminino? Não. Ideologia de gênero é você dizer que não existe homem, não existe mulher, não existe gay, não existe... Nada, tudo é fluido. Depois ainda veio a teoria queer, que diz que você deve transitar entre um gênero e outro, entre uma prática e outra. Meu amigo, minha amiga, meu amiquex, se você está no mundo, tudo que está no mundo está na natureza. Então o que você fizer é natural. É isso que essas pessoas pregam. Como eu falei, hoje eu não vou embrulhar para presente e também não vou fazer questão de ser politicamente correto. Eu faço questão de colocar as coisas nuas. Não se trata de um problema sem fazer diagnóstico. Se você mascarar o diagnóstico, você mascara o problema e você não resolve. A gente está falando de pedofilia. A gente está falando de aborto. Para não falar de outras coisas que as pessoas hoje já absorvem como natural. E tudo começou, quem pegou esse seminário desde o começo, viu que houve toda uma construção para nós olharmos para as coisas que estão acontecendo e acharmos, sim, por que não? Tudo é bonitinho, tudo é normal. Temos que acolher a todos. Temos que acolher a todos, contanto que a pessoa não queira passar pelo seu direito e respeitar a sua sexualidade. Aí a gente até conversa. Mas o que está havendo não é isso, o que está havendo é uma imposição. Então qual é a pauta da ideologia de gênero? Que os homens inventaram a história, a ciência e a religião para oprimir as mulheres e que as mulheres devem se reelaborar para conseguir a sua libertação. Lembram do que a gente viu ontem sobre o livro do Marx e Engels, Simone de Beauvoir e todas aquelas outras, né, Betty Friedan, Sulamit Firestone e por aí vai? Você tem que reelaborar o papel da mulher. A mulher não pode ser mulher, se ela quiser se libertar do homem. Autonomia das mulheres. Autonomia em relação a quê? Em relação ao homem. O homem sempre é visto como um opressor, independente dele ser ou não ser. É quase uma visão assim, todo homem é um estuprador. A ruptura com normas sociais tradicionais, entenda-se, cultura judaico-cristã, e o ensinamento religioso, por serem opressores, que a maternidade e a complementariedade entre homem e mulher são obstáculos à liberdade da autorrealização da mulher. Se você entende que o homem te completa e você entende que a mulher te completa, você está impedindo de se autorrealizar ou realizar a sua companheira. Por isso que as coisas têm que ser fluídas. E que o determinismo biológico, o que é determinismo biológico? X, 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 Y. Que o determinismo biológico que predispôs o corpo da mulher à maternidade é uma razão de inferioridade da mulher e deve ser combatido. Então, se você não combate a maternidade, a amamentação, você está oprimindo a mulher, seu burguês heteronormativo. Estão entendendo o que isso tem a ver com aborto? Se você não pegar e for na raiz da mentalidade e você não mudar a lógica da criança como uma bênção da natureza, para não dizer uma bênção divina, mas eu não gostaria de levar o lado religioso para o nosso enfoque, porque, como eu disse, tem que ser uma lógica que conversa até com quem não acredita em Deus, até com quem não acredita em religião. A criança é uma bênção na vida de um casal, na vida da natureza. Não, não pode ser. Andiamo. E aí são os livros que foram distribuídos nas nossas escolas para impor a ideologia de gênero. Então, por exemplo, as cartilhas para 9 e 10 anos, como você vê ali, desculpa, gente, tentar ler. Aparelho sexual e companhia, um guia inusitado para crianças descoladas.
Aí a criança descolada enfia o dedo no desenho do menino para depois enfiar o dedo que sai do menino no desenho da menina. Porque você é uma criança de 9, 10 anos descolada. Menino brinca de boneca. Menino ama menino. E o livro das famílias. Que você tem as mais diferentes configurações da família. Porque é questão de gênero. Ah, Jefferson, você é contra a família de 2 homens, 2 mulheres? Não, não sou. Até porque eu acho que tem muita criança que precisa de adoção nesse país, seria uma hipocrisia a gente pegar e fazer isso. Mas a gente tem que entender da onde vem as coisas. Da onde vem as coisas. Ah, você é contra o homossexual? De forma nenhuma. Tenho amigos e bons amigos, e amigos e amigas que são homossexuais. Mas eu não gostaria, honestamente, de ter um filho de 9, 10 anos botando o dedinho num papel para chegar no outro papel, e nem que a escola empurrasse goela abaixo no meu menino a aceitação dele com a questão da homossexualidade. Eu preferia eu tratar disso, porque eu sou o pai, quem educa sou eu. É um direito meu. Não, é um direito do Estado, porque você é burguês, a família é opressora, e se você fizer isso, você não vai estar contribuindo para a revolução do proletariado. Por isso que eu peguei ontem e citei bem a construção desse raciocínio. Então você precisa mexer na estrutura da família. E meus amigos, minhas amigas, meus aminex, não tem como você aprovar o aborto se você não desconstruir a família. Não tem como. Porque da tua biologia morrer pelo teu filhote. Você dá a vida para que os teus genes nos teus filhos sobrevivam. Isso é biológico. Você deixa de comer para dar comida para o teu filho. Isso é biológico. Não tem como você tirar isso de uma pessoa. Ela já nasce, é que nem passarinho que sabe fazer ninho. Você já nasce preparado para dar a sua vida pelo seu filho. Se você está disposto a matar o seu filho, em qualquer fase da gestação, a gente vai ter que mexer profundamente na sua cabeça para que você ache isso normal. Então nós vamos ter que mexer na estrutura do seu papel como homem, por isso que nós vamos castrar a sua masculinidade, nós vamos mexer na estrutura do seu papel de mulher, por isso que nós vamos rever o seu papel de mulher, da sua feminilidade, e nós vamos fazer da criança um meninex. O menino não vai deixar de ser menino, gente. Se você der uma boneca para ele brincar, acredite, eu já fui menino. As minhas irmãs perderam muitas bonecas na minha mão, porque eu brincava de judô com as bonecas. Né? Ah, vai maquiar a boneca. Maquiava, ficava com a cara do palhaço Bozo. E isso, amigos meus que enforcavam boneca, que explodiam boneca, é isso que nós meninos fazemos. Dá uma boneca pra gente, que é isso que vai acontecer. Não, mas isso é... Vejam, você citou, ótimo, alguns. Por gentileza, não vamos pegar a exceção como regra. Quando nós tentamos empurrar o brinquedo de menina para forçar um menino a se efeminar, ou nós tentamos pegar uma menina e forçar, porque tem menina que, né, teco, teco, teco numa bola de gude, né, lembram dessa música da Gal Costa? Que subia em árvore e jogava bola. Normal, natural, isso não vai fazer também a menina uma pessoa masculinizada. Mas se você tentar forçar isso numa pessoa, sabe o que vai acontecer? Você vai transformar essa pessoa num idiota. Hoje eu não estou politicamente correto, não faço questão de ser. Você vai transformar esse menino numa pessoa que não se identifica. Aí ele vai estar com 50 anos de idade pensando: ai meu Deus, eu gosto de mulher. Será que é pecado? Você trocou a religião pelo Estado, pela lei. E mais uma vez, seguindo a teoria daquele pessoal das organizações internacionais, a educação dos seus filhos tem que ser tirada de você e passada para as instituições. Quanto mais cedo, melhor. Por isso que o casal Myrdal fez isso na Suécia, dizendo, antes da criança fazer 1 ano de idade, ela já tem que ir para uma creche, para você não incutir os seus valores burgueses na criança.
Se você não incute valores numa criança, quando você ficar velho, qual é o vínculo que ela vai ter com você? Se você olha para uma criança e acha que é obrigação do Estado dar banho, trocar a fralda, educar, limpar, o que te impede de olhar para uma criança e não ter mais vínculo com ela? Se nós não mexermos na sua cabeça, nós não vamos conseguir que você ache normal matar o seu filho no seu ventre. Por isso que essa conversa sobre ideologia de gênero, sobre fundações internacionais, se a gente não mexe nisso, você não entende por que as pessoas estão abortando. Porque não é natural abortar. E sim, ouçam o que está na internet, psicólogos, antropólogos, progressistas, sim, existe o natural, existe aberrações. Existe. Matar uma criança é uma aberração, não é natural. Não, mas veja, em todas as épocas da humanidade, adultos mataram crianças. Sim, isso sempre foi uma aberração. Vamos ser sinceros. Com essas coisas nós não podemos flexibilizar, porque a gente está falando de vida, gente. Então, é isso que tem chegado nas nossas escolas com a ideologia de gênero. E me preocupa muito, porque eu já fiquei sabendo que alguns centros espíritas, aí nós colocamos ideologia de gênero aonde? Na evangelização. Nas igrejas, na catequese. Só que vocês viram o naipe das pessoas que criaram isso. Uma tabelinha só para entender qual é a diferença entre sexo e gênero. Sexo natural, natural no sentido de natureza, homem e mulher. Gênero é social, é um construto social, é cultural. Sexo é um produto de uma reprodução biológica. O gênero é um produto de uma reprodução social. Gênero é algo que você pega na prateleira. O que você quer pegar? Homem, mulher, travesti, transexual, pederasta, pedófilo. O que você quer pegar na prateleira? Sexo é genético, físico, biológico, anatômico, fisiológico, cromossômico, hormonal. Gênero convencional, social, cultural e político. Sexo imutável, estável, fixo, universal. Gênero mutável, instável, fluido. É tão bom no espiritismo quando a gente achava que fluido só tinha impasse. Né? Efêmero, variável segundo as épocas e as culturas. Sexo é objetivo. Gênero é subjetivo. Sexo é interno ao indivíduo. Gênero é um comportamento, então ele é externo. O sexo é abordagem setorial. O gênero é holístico. E aí está a bibliografia. Bom lanche para vocês. Depois a gente abre para os debates.